Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Uma ocasião, numa das muitas ocasiões que eu e a minha esposa tivemos de visitar um parque na África do Sul com animais selvagens, uma grande área, houve uma ocasião que vi uma caça de leoas caçando um veado. E foi interessante ver como os leões se aproximavam, aliás, as leoas se aproximavam e estavam a fazer uma estratégia de atacar o veado de uma maneira surpresa e, através disso, estavam a separar um deles para depois atacar esse. Uma das coisas que fazem quando, no momento de ataque, fazem um ataque repentino, causando pânico e isolando a presa para a qual buscam. Queridos irmãos, nós, nesta vida em que vivemos, somos como esse veado ou essa presa, e o atacante não é nada mais, nada menos que o diabo, Satanás, que nos quer destruir, que nos quer isolar, que nos quer separar, que nos quer desviar do caminho e destruir e matar. Isso é a estratégia dele. Ora, em que áreas é que Satanás nos vai atacar? Às vezes pode variar individualmente, porque somos pessoas com certas fraquezas, e a fraqueza de uma pessoa pode ser diferente da fraqueza de outra pessoa. E muitas vezes ele ataca e depois espera um pouco antes de iniciar outro ataque. Mas, de uma maneira geral, há certos métodos gerais, há certas estratégicas gerais que Satanás usa para nos atacar. E hoje, queridos irmãos, eu quero analisar algumas dessas estratégicas de Satanás para atacar a nós como povo de Deus. Vamos ver então esses métodos que ele usa, alguns desses métodos, reconhecendo-os, e nós então, reconhecendo-os, podemos possivelmente, se estivermos atentos, desenvolver um plano de defesa para nos defendermos mais efetivamente, de uma maneira mais eficaz. Isto é, para nos defendermos das ciladas do diabo e dos seus métodos. Ora, o primeiro método que ele usa, talvez seja o mais velho e mais usado, é a fraqueza da nossa carne e a fraqueza da nossa natureza humana, dos nossos pensamentos. Isso é ligado a uma atitude de soberba, que, por outro lado, digamos assim, é falta de humildade. Vejamos então em Efésios capítulo 2, começando a ler do versículo 1. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quer dizer que nós devemos estar mortos nos nossos desvios da verdade, e devemos de estar mortos dos pecados, isto é, de errar o alvo. Precisamos de evitar isso. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que não é nada mais, nada menos de Satanás, este príncipe dos poderes do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sim, este espírito está a atuar nesta sociedade, entre os quais também todos nós andamos outrora. Sim, nós, antes de sermos batizados, antes de estarmos na igreja, andávamos nesses caminhos, segundo as inclinações da nossa carne, segundo as inclinações
da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais que estão no mundão hoje em dia. E qual é o problema da carne que nós temos? Um dos problemas da carne que temos é o desejo de fazermos o que nós queremos. É de satisfazer os nossos desejos. É uma preocupação de mim próprio, de você próprio, uma preocupação de nós. Um desejo, por isso, da carne e da mente. Uma preocupação não só no que é proibido pela lei de Deus, mas, além disso, é um foco no interno, no próprio, em mim, em nós. É a atitude, é esta maneira de ser que queremos ganhar, queremos receber, em vez de dar. Vejam aqui em 1 João, capítulo 2, onde João escreve ou menciona um bocadinho mais acerca destes desejos da carne. E diz assim, em capítulo 2, começando 1 João, capítulo 2, versículo 13 a 17, diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí, um dos propósitos da carta é porque estamos cientes do maligno e estamos a batalhar ativamente nesta luta contra o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Queridos irmãos, estamos a vencer o maligno ou ele nos está a desviar da verdade? E depois diz assim no versículo 15: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, quer dizer, toda a vontade, todo o desejo que há no mundo, no mundão, isto é, a concupiscência da carne, isto é, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos. Aqui vê-se João está a adicionar a esta vontade da carne também a vontade dos olhos. Por isso, irmãos, precisamos de ter cuidado com estes desejos, não só da carne, as paixões, os desejos da carne, mas os desejos dos olhos. O que é que os nossos olhos querem seguir? Por exemplo, vemos uma coisa e queremos. Os mandamentos de Deus descrevem isso como a cobiça. O último mandamento das leis de Deus é cobiçar. Não cobiças. Isto é, estes desejos da vista, dos olhos, de querer uma coisa que não é nossa e que não tenhamos direito a essa coisa. E depois diz, e a soberba, isto é, o orgulho da vida, que não procedem do Pai, mas procedem do mundo. A soberba, o orgulho da vida. Queridos irmãos, isto é este orgulho da vida
é isto que vem dos pensamentos, é isto que vem de que uma pessoa se sente ou quer ser mais importante que os outros, que quer glorificar-se. E por isso temos de ter cuidado com isso, irmãos. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Queridos irmãos, estas são a parte das áreas em que Satanás nos ataca. Neste método, que digamos assim é o mais velho e mais usado, isto é, as fraquezas da nossa carne, esta cobiça dos olhos, este orgulho mental da mente. Vejam também em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, falando aqui acerca de uma pessoa que não seja neófito na igreja, não seja uma pessoa ainda não experiente na igreja, preciso ter cuidado, para não suceder que se ensoberbeça e incorra a condenação do diabo. Queridos irmãos, esta vontade, este orgulho mental, esta soberba mental é um perigo muito grande e é uma das condenações do diabo, porque ele não foi humilde e quis ser mais do que ele era e por isso tem a condenação que ele tem. E por isso precisamos de nos humilhar. Vemos, por exemplo, em Isaías 53, versículo 6, está a falar que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, como diz na Almeida Corrida e Fiel. Isto é, seguindo o seu próprio caminho. O caminho de eu, de mim. O seu caminho. Se desviava pelo seu caminho. Queridos irmãos, Satanás transmite, tem esta atitude dos ares, este poder dos ares, transmite, digamos assim, uma transmissão, um apelo internacional no mundo todo, que não há fronteiras, no mundo todo. Para quê? Para você, na sua mente, querer fazer o que você quer. É este desejo de Satanás para puxar você para o seu orgulho, para o seu desejo de para mim e de satisfazer a mim. Isto é o que acontece com todos nós, queridos irmãos. E por isso temos que reconhecer este método de Satanás. Vemos em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Aquele que faz a vontade de Deus, e não a sua própria vontade, permanece para sempre. Queridos irmãos, isto é o que nós devemos de mudar. Dos desejos, da nossa vontade, da nossa carne, da soberba mental da nossa mente, a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Por isso, irmãos, se permitimos esta vontade na nossa carne e nos nossos pensamentos, se permitimos a nossa vontade e os nossos pensamentos guiarem-nos, então seremos desviados do caminho de Deus. E isso é o que Satanás quer. E essa é a primeira estratégia que eu estou a mencionar hoje, o primeiro método que Satanás usa para nos desviar, é desta maneira, usando este método, digamos assim, muito velho, muito antigo, mas muito efetivo. Uma outra
estratégica de Satanás é usar uma atitude de uma pessoa se sentir ofendida, escandalizada, desapontada, e através disso criar uma atitude de amargura. E isso é uma outra condenação do diabo. Vejam em Atos, capítulo 8, versículo 23. Aí vê-se a história de Simão o Mágico, que queria ter poderes, e depois vê-se aqui que Pedro disse a ele, no versículo 23, disse assim: pois vejo que estás em fel de amargura. Estás, digamos assim, no rancor, nesta cólera de amargura e laço de iniquidade. Queridos irmãos, vemos que existe uma conexão, uma ligação entre o pecado e a amargura. Satanás ficou amargo, possivelmente, quando reconheceu que Deus ia elevar a humanidade a uma posição acima da dos anjos. Então a sua soberba de ser o governante do mundo ficou machucada. E assim ficou ofendido. E assim esta amargura cresceu. Este fel de amargura foi crescendo. E então começou a usar, digamos assim, palavras maliciosas, começou a ter desacordo com Deus e depois isso conduziu a uma conduta incorreta e também maliciosa. Isso é o que acontece com pessoas. Ficam ofendidas por qualquer coisa, permitem esta ofensa, este escândalo, se tornar numa raiz de amargura. Essa raiz de amargura ou de mágoa, ou sentimentos de mágoa, acabam por causar com que essa pessoa pare de ir à igreja e acabam depois, de muito tempo, ou menos tempo, dependendo, começam a ter um certo ódio e atitude de separação. E uma vez que estão separados, é exatamente o que Satanás quer. Como o veado, quando é separado, pode atacar aquele que está sozinho, separado. Então, como é que devemos tratar as nossas ofensas? Vejam em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Começando a ler do versículo 12 a 15. Hebreus 12, versículo 12 a 15. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Quer dizer, trabalhem que não estejam assim desencorajados. Precisamos de restabelecer um senso são mental e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Aqui vê-se, queridos irmãos, que a resposta correta de um cristão é ter cuidado com o próximo.
ter cuidado, por exemplo, com as mãos e com os joelhos, as mãos descaídas e os joelhos trópicos, quer dizer, pensando como pessoa que está doente, tem as mãos fracas, tem os joelhos fracos, precisamos ter cuidado para se curarem, para não partirmos. E espiritualmente, precisamos de cuidar do próximo. Porque não queremos, por exemplo, fazer com que essas mãos fracas, esses joelhos fracos, sejam deslocados e quebrados. Espiritualmente, não queremos deslocar e quebrar os relacionamentos com os nossos irmãos. Veja no versículo 14, segui a paz com todos. Vemos aqui que temos que ir à busca da paz com todos. E isso é relacionado com a santificação, com a santidade. Para sermos santos, para sermos diferentes do mundo, precisamos de ser pacificadores. E diz assim, sem a qual atitude de seguir a paz, sem a qual atitude de ser um pacificador, ninguém verá o Senhor. Isto, em outras palavras, se não formos um pacificador, nunca estaremos na família de Deus eternamente. Como sabem, em Mateus capítulo 5, versículo 9, na secção das bem-aventuranças, Jesus Cristo disse, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Estarão na família de Deus e por isso serão chamados filhos de Deus. Continuando a ler aqui no versículo 15 de Hebreus 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. E está-nos a avisar para não nos separarmos e para ter cuidado com esta raiz de amargura. Não deixarmos esta amargura crescer. Esta amargura é o resultado lógico de falhar, de fazer paz. A amargura é um resultado lógico, é uma conclusão lógica de falhar, de fazer paz, de ser um pacificador. Por isso vemos que a amargura causa problemas e também causa fraturas de relacionamentos entre irmãos. Isto é, que, como vimos aqui, de ter cuidado com as mãos e com os joelhos para serem curados. Para este relacionamento entre irmãos e irmãs ser curado. Como? Sendo um pacificador. E para isso precisamos de humildade também. E por isso a amargura deixa uma pessoa num estado de contaminação espiritual. Diz aqui, alguma raiz da amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Espiritualmente, está claro. Corrompidos. Em Atos 24:16, Paulo disse, ele disse que ele procurava sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ele tentava tanto quanto possível. Como vemos aqui, procurava sempre ter uma consciência sem estar ofendido.
fazendo paz. Para com Deus, assim para com os homens. Também em Romanos 12, versículo 18, Paulo disse também, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, torna-te um pacificador. Tiago também disse, confessai as vossas culpas uns aos outros. A instrução de Tiago é uma de nós corrigirmos o que tenhamos feito errado com o nosso irmão e pedir desculpas. Admitir o que fizemos errado para que os irmãos nos perdoem. Vejam em Lucas capítulo 17, começando no versículo 1. Lucas capítulo 17, começando no versículo 1. Disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos. É inevitável que venham ofensas. É inevitável que pessoas venham a estar ofendidas. Mas ai do homem pelo qual esses escândalos, essas ofensas vêm. Versículo 2. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar, do que ofender um destes pequeninos. Queridos irmãos, ofensas virão. Continuando. Acautelai-vos, versículo 3. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Sim, precisas ter uma conversa e resolver, ser um pacificador. E se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Aqui vemos, irmãos, que aquele que causa ofensas está em grande perigo espiritualmente. Essas ofensas pode causar que uma pessoa se separe para estar sozinho ou sozinha. Você, por exemplo, está a ofender ou escandalizar um irmão ou uma irmã. E esse irmão ou irmã começa-se a separar. Você passa a não ter o relacionamento com essa pessoa que tinha. Fica assim um bocado esfriado este relacionamento. Quando essa pessoa se separa, então é um alvo fácil para o maligno, para o diabo. Veja em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 41. Mateus 13, versículo 41 e 42, diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que causam escândalos, todos os que causam ofensas e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui vemos que não há ninguém no reino de Deus que está a causar ofensas. Por isso, ofensas e permitir que isso se desenvolva para uma amargura podem nos desviar do caminho. E esse então é o segundo ponto que precisamos ter cuidado. O terceiro ponto que quero mencionar hoje
é para ter cuidado com que prioridades é que nós temos na nossa vida, isto é, que sistema de valores é que temos na nossa vida, para esses valores não ficarem, digamos assim, torcidos, oblíquos, enviesados. Cuidado com os valores. Sim, todos nós temos certas prioridades na vida que não são necessariamente erradas. Mas o problema é quando pomos essas prioridades antes de Deus. O problema é quando pomos essas prioridades que, como disse, não são necessariamente erradas, mas o problema é quando essas prioridades se tornam prioridade número 1, em vez de Deus ser o número 1. Por exemplo, dar aqui o exemplo de algumas prioridades, que não estou a dizer que são erradas, mas precisamos ter cuidado, que não ponhamos essas prioridades como número 1 à frente de Deus. Por exemplo, eu quero ter um namorado ou uma namorada, ou eu quero me casar. Está essa prioridade em primeiro lugar e Deus em segundo? Um casal, por exemplo, quer ter filhos. Tudo bem. Mas é essa prioridade à frente da prioridade de ter um relacionamento com Deus. Talvez as pessoas tenham uma prioridade na vida de ter um título. Por exemplo, ser o senhor diretor, ou ser o senhor presidente, ou ser o vice-presidente, ou ser o chefe, ou ser o tuxau, ou ser o chefe, o segundo tuxau, ou ser um pastor. Não estou a dizer que algumas dessas prioridades não sejam válidas. A questão que estou a falar, o que é vem primeiro? Sim, numa posição de, por exemplo, de liderança, a liderança é para servir. É para servir o próximo. Não é para dominar os outros. É para servir o próximo. E se você tem uma atitude de serviço e carinho e cuidado para com os próximos, tudo bem. Mas cuidado com esta soberba de títulos. Ou talvez você tenha uma prioridade que quer perder peso e quer ser mais magro ou mais magra. Tudo bem. Mas qual é a prioridade número 1? É Deus? Ou talvez você tenha uma prioridade de ter mais músculos, levantar pesos e ter músculos e ser forte. Não há nada errado em ser uma pessoa forte e saudável. Mas qual é a nossa prioridade número 1? Ou talvez a sua prioridade seja de ir a uma festa na comunidade. E ainda pior, se é uma festa pagã. Sim, se é uma festa com amigos e se é tudo conduzido de uma maneira correta, não há problema, desde que seja conduzido de uma maneira correta, desde que não esteja a ficar bêbado e a embriagar-se e sei lá que mais, e dizer palavrões e ser um mau exemplo. E desde que não seja uma festa pagã. Mas, por exemplo, você tem uma festazinha na família e coisa assim, tudo bem. Uma celebração de, por exemplo, de 25 anos de casados. E tem uma festa, uma celebração por esse aniversário. Tudo bem. Mas a prioridade número 1 tem que ser Deus. Ou você tem uma prioridade de ter um telemóvel novo. Então isso torna-se uma prioridade mais importante do que estar a orar e de estar perto de Deus?
Ou você quer ver uma série de programas na televisão. Por exemplo, você quer ver uma série de telenovelas. Isso é uma prioridade à frente de Deus? E se as telenovelas estão a ensinar um caminho desobediente a Deus, será isso realmente bom para os seus pensamentos e para a sua mente? Ou você talvez tenha uma prioridade, queira ser rico. Cuidado. Queridos irmãos, estou simplesmente a mostrar que a nossa primeira prioridade tem que ser Deus e a sua justiça. Mateus 6, 33. Vejamos também em Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, se fostes batizado com Cristo e saísses da água simbolicamente ressuscitados neste ato de compromisso a Deus, desta nova aliança que você fez com Deus através do batismo, buscai as coisas lá do alto. Se você se comprometeu a seguir a Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Por isso, o seu velho eu morreu ou não? Ou as suas vontades, os seus desejos estão a voltar? Porque morreste, versículo 3, e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ressuscitados na primeira ressurreição, como filhos e filhas de Deus, na glória de filhos e filhas de Deus. Então a pergunta é, este velho eu está a voltar? Sim, parece que este velho eu gosta de nos visitar de vez em quando. E por isso temos de ter cuidado. Temos que nos tornar como Cristo é. Em Lucas 14, 33, lemos: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Qual é a sua prioridade? Lembram-se em Lucas 18, onde vemos um homem rico que se aproximou de Cristo e perguntar como possa entrar na vida eterna, e Cristo deu o teste ao jovem rico para vender tudo o que tinha e seguir a Cristo. Vejam, por exemplo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo está a dizer que considerou tudo como refúgio, como porcaria, para ganhar Cristo. Isto é, tudo é uma porcaria além da sua e da nossa chamada para sermos cristãos. Estamos, de facto, assim, tão comprometidos à nossa chamada? Estamos realmente, assim, comprometidos à nossa chamada? Pondo a nossa chamada como prioridade número 1, pondo Deus primeiro. Vejam em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Marcos, capítulo 4, versículo 14. Marcos, capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho,
onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Sim, o semeador semeia a palavra. Sim, nós ouvimos a palavra. Ouvimos a boa nova do reino de Deus. E algumas pessoas estão todas excitadas, todas animadas. Oh, isto é a verdade. Todas animadas. E nos primeiros meses, no primeiro ano, isto é grande coisa. Mas depois, esse grande entusiasmo desaparece. Porquê? Porque logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Por outro lado, versículo 16, semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, como eu mencionei há pouco. E lhes chegando à angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sim. Alguns ficam animados, mas quando há umas certas dificuldades na família, ao fim do ano, ao fim de 2, têm testes, têm doenças, seja o que for. E não se mantêm fiéis. Desviam-se. Outros, semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, isto é, estas atrações do mundo, estas coisas do mundo, um telemóvel novo, uma festa mundana, vir a ser um presidente, um líder da comunidade, ver uma telenovela, ou seja o que for, estas coisas tornam-se prioridades. Estes cuidados do mundo, esta fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo todas ao mesmo tempo, sufocam a palavra. Tornam-se uma prioridade em vez da palavra de Deus. Ficando ela, a palavra de Deus, infrutífera. Versículo 20. Mas os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100%. 100 por 1. Imaginem, irmãos, que haja assim uma linha. E no lado desta linha são os cuidados do mundo. E do outro lado desta linha é ser frutífero 100%. Aonde é que você está nesta linha? Aonde é que você está nesta linha? Está deste lado, no cuidados do mundo? Ou está deste lado, produzindo fruto 100%? Ou está algures no meio? Aonde estamos? Temos que nos analisar. Temos que nos arrepender. Estes cuidados do mundo estão a sufocar o nosso crescimento espiritual? Ou estamos a crescer pondo a palavra em prioridade número 1? O problema é que a nossa natureza humana faz com que nós pensemos que estamos do lado aqui de produzir muito fruto. Mas temos que nos analisar cuidadosamente e com cuidado, porque é possível que estejamos mais do outro lado com os cuidados do mundo e assim estamos a ser desviados do caminho. Isso é outra cilada de Satanás. Vejamos uma quarta cilada de Satanás. Estamos a ser distorcidos por erros e falsas verdades. Pergunta, estamos a ser desviados por erros e falsas verdades? Vejam em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2,
começando no versículo 4. Colossenses, capítulo 2, começando no versículo 4. Diz assim: assim digo, que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Ninguém vos engane através de palavras persuasivas, mas são raciocínios falazes, fake, falsos. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, sim, embora eu não esteja presente convosco, por exemplo, eu a falar convosco, mas estou convosco em espírito, em pensamento, estou pensando, orando por vocês, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo estava a dizer, estou muito grato porque vocês, os colossenses, estão firmes na fé. E depois diz no versículo 6, ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Assim como vocês estão animados, estão ansiosos, desejosos de seguir a Cristo, de fazer o que Cristo quer, tenham cuidado que de facto andem em Cristo, pratiquem este caminho, que estejam, versículo 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído. Tal como fostes instruído. Crescendo em orações e em graças. Vocês estão a ser instruídos pela palavra de Deus, que é pela Bíblia, que, particularmente no Novo Testamento, que é as palavras de Cristo, que os apóstolos escreveram para nós, e aqui é o que nós estamos a ser instruídos. E também os servos, ministros da Igreja de Deus. Os verdadeiros ministros estão a apontar, a sublinhar, a mencionar, uma vez e outra e novamente, para seguirmos o caminho. Crescendo em ações de graças. Estamos a crescer em ações de graças, de gratidão. Estamos? Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Ninguém vos venha enganar com as suas filosofias humanas e vãs sutilezas. São muito súteis, parecem verdade, tal como Satanás foi sútil com a Eva. Vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Queridos irmãos, o ensino inspirado de Deus e de Cristo é, digamos assim, o fundamento básico da filosofia do verdadeiro cristão. Isto é, o nosso ensino, a nossa maneira de seguir tem que ser inspirado por Deus e por Cristo. E através dos seus apóstolos, pelas epístolas que temos, pela palavra de Deus, que é a Bíblia. Por isso, quando estamos, digamos assim, como diz aqui, quando estamos bem firmados, bem radicados, como diz no versículo 7, bem edificados, bem confirmados na fé, como fostes instruídos, então estamos a ver as coisas com a prioridade, com a visão de Cristo. Mas a filosofia deste mundo é completamente diferente. As tradições de homens são simplesmente em completo desacordo com os ensinos de Deus. A grande maioria dos ensinos religiosos
Sim, a grande maioria dos ensinos das igrejas chamadas cristãs deste mundo são simplesmente ensinos de homens. A grande maioria dos ensinos religiosos e cristãos das igrejas deste mundo são simplesmente ensinos de homens, não são ensinos de Deus. E por isso podemos ser desviados por ensinos, por filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, como lemos no versículo 8. Cuidado, como diz, que ninguém vos engane. Cuidado. Vejamos então em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Guardai as tradições que vos foram ensinadas. As tradições de Deus, as tradições que nos foram ensinadas por Jesus Cristo e pelos apóstolos. Seja por palavra, seja por epístola nossa, seja pela palavra, pela Bíblia, pela palavra de Jesus Cristo, ou seja por estas epístolas aqui que estamos a ler. Temos que guardar estas tradições, segundo Deus, que foram ensinadas, e não as tradições dos homens. Precisamos de ensinar as tradições do ensino que Jesus Cristo nos deu através dos apóstolos e através da Igreja de Deus. Temos que nos agarrar aos ensinos dos ministros de Jesus Cristo. A palavra que foi dada por Jesus Cristo e a palavra que foi escrita pelos apóstolos e que é pregada pela Igreja de Deus, que é a tradição da Igreja. Temos que nos agarrar a isso. Vejam, por exemplo, lemos, não vou ver agora, mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2, diz assim: retendes as tradições assim como vos-las entreguei. Mantenham as tradições que nos foram dadas por Paulo, pelos apóstolos, por Cristo. E não as tradições de homens. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Queridos irmãos, isto é o mundo em que vivemos hoje. Enganando e sendo enganados. Queridos irmãos, isto é o que vemos hoje em dia, na politiquice deste mundo. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior. Enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Queridos irmãos, aqui estamos a ver, precisamos de permanecer naquilo que fomos inteirados. Um dos problemas que existe hoje em dia, e principalmente por causa do Covid, estão a começar a existir, digamos assim, muitas igrejas na sala de estar. Olha, vou guardar o sábado em pijamas e ouvir o vídeo e tudo bem. Mas, queridos irmãos, estamos realmente
estamos realmente a pôr uma reverência correta quando estamos perante Deus? E, além disso, muitas pessoas estão a fazer, olha, eu vou reunir, eu vou fazer o meu próprio estudo, algumas de nós vamos reunir e vamos fazer o meu próprio estudo e vou fazer. E o que é que se passa? Estão a estudar sem uma direção sã dos ministros de Jesus Cristo e começam a permitir, a entrar na mente deles ideias estranhas e assim começam-se a desviar da verdade. E assim fazem conclusões e vão para além do ensino de Cristo. Mas como lemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz, nenhuma escritura provém de sua particular interpretação. Não podemos ter a nossa interpretação privativa. Não podemos ter a nossa nova verdade. Cuidado se você tem uma nova verdade. Porque a verdade é Cristo. E é o que Ele nos deu. E que nos é ensinado pelos apóstolos. E é isso. E é isso. E por isso, muitas pessoas têm este desejo mental de se elevarem e de serem, digamos assim, mais sábios que os ministros. E vejam em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Começando a ler do versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a verdade, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não se suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E depois tem, isto é uma nova verdade. As suas próprias novas ideias. E depois, quando são confrontados, dizem, mas isto não é uma questão de salvação. É simplesmente um ponto interessante. Mas este ponto interessante, e depois mais aquele ponto interessante, e depois mais o outro ponto interessante, que eles todos dizem, não são pontos de salvação, estão a corroer a verdade. Não estão a amar a verdade da Bíblia. E começam-se a desviar, que de facto vai afetar a salvação. E quando nos desviamos da verdade, acabamos somente com fábulas, com mentiras. E, queridos irmãos, é difícil manter firme em cima de mentiras. E por isso precisamos ter cuidado de estudar a Bíblia e de dividir corretamente a palavra da verdade. Esse, digamos assim, é o quarto ponto que precisamos ter cuidado, porque senão Satanás vai nos desviar da verdade. E o quinto ponto é que precisamos de entender que Deus e Jesus Cristo disseram que nunca nos deixarão ou nos desamparará. Veja, por exemplo, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Diz assim, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Mas cuidado, irmãos, porque o problema é que nós podemos nos separar de Deus. Como diz em Isaías 59, versículo 2, as nossas iniquidades, os nossos pecados nos separam de Deus. Em Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim, cuidado que não tenham um coração errado, em que não acreditam e que se comecem a desviar de Deus. E vemos que Deus não nos desamparará ou não nos deixará, mas deixamos nós a Deus? Estamos nós a correr e a fugir e esconder de Deus? Estamos muito ocupados que não temos tempo de orar? Estamos a nos desviar? Acabei de ler em Hebreus 13, versículo 5, que diz, de alguma maneira te deixarei, nunca mais te abandonarei. Ora, isto é citado de Deuteronômio 31, versículo 6. Vejamos então Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6. Aí vê-se que Moisés, a vida de Moisés está aproximando do seu fim e Deus diz assim, no versículo 6 de Deuteronômio 31, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, isto é, diante dos gigantes e dessas pessoas que vão encontrar na terra prometida. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Mas vejam também, no versículo 16... Disse o Senhor a Moisés, eis que estás para dormir com os teus pais. Este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a aliança que fiz com ele. Ora, quem está a desviar de Deus? Foi Deus que se desviou do povo, ou foi o povo que se desviou de Deus? Versículo 17. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o meu rosto. Deus não nos desampara. Mas se nós fugirmos de Deus e desviarmos-nos de Deus, então Ele nos desamparará. A culpa é nossa. E dele esconderei o rosto para que seja devorado, e tantos males e angústias o alcançarão que dirá naquele dia, não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós? Isto aconteceu porque Deus não está no meio de nós. Versículo 18. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia. Sim, naquele dia Deus disse, eu esconderei o meu rosto. Por todo o mal que tiveram feito, por se haverem tornado a outros deuses. Deus diz, nunca te deixarei ou desampararei. Mas isso não é uma coisa unilateral, mas é condicional. Essa promessa é condicional de que nós não rejeitemos a Deus. Veja em 1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas, capítulo 28, 9 a 10. Diz assim, tu, meu filho Salomão, conhece
o Deus do teu pai, e serve-o de todo o coração, íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Isso é forte, irmãos. A decisão é nossa. Nós temos livre arbítrio. Deus não nos deixará, não nos desamparará. Mas a responsabilidade está nas nossas costas. Agora, pois, versículo 10. Atenda a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faz a obra. Está a dizer isso a nós, na igreja de Deus. Deus nos escolheu para estar na igreja de Deus. Sejas forte e faz a obra que tens que fazer. E qual é a obra que tens que fazer? É estar perto de Deus e preparar-te para seres uma melhor pessoa, para seres santificado e santo através da santificação do Espírito Santo, para seres uma pessoa melhor. Jesus morreu para nós sermos salvos. Sim. Ele busca os corações e as mentes. E Ele quer que nós façamos o mesmo, que o buscamos a Deus. Qual é a grande esperança e alegria de Paulo, ou qual era, e qual é a grande esperança e alegria de nós como pastores? 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Pois, quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exaltamos? Na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus, em sua vinda. A vinda de Cristo. O que é que vai ser a nossa alegria? A nossa coroa? A nossa coroa vai ser vocês. Vocês, por se manterem fiéis até ao fim. Essa é a nossa esperança e alegria. Que vocês se mantenham fiéis até ao fim. Que vocês estejam a mudar do velho eu para o novo eu. Que vocês não se desviem do caminho. Para nós podermos estar na presença do Senhor, como se lê em Salmos 16, versículo 11. Vejamos aí Salmos 16, versículo 11. Salmo 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Queridos irmãos, no reino de Deus, na presença de Deus, vai haver uma completa alegria. Essa é a nossa meta. Essa é a prioridade que temos que dar ao nosso relacionamento com Deus agora. Então queremos que Deus diga, não te conheço? Ou queremos que Deus te diga, eu te amarei, e Jesus Cristo e o Pai, nós viveremos dentro de você, como se lê, por exemplo, em João 14, versículo 23. O que é que você quer? Queridos irmãos, lembrem-se que Satanás quer nos destruir, quer nos confundir e separar. Para quê? Para nos destruir, para nos matar. As estratégicas que ele usa para cumprir o seu propósito são várias. Eu hoje mencionei 5.
Primeiro, precisamos ter cuidado com o nosso desejo da carne, dos olhos e da mente. Segundo, temos de ter cuidado para não ofendermos e não ficarmos ofendidos, para não desenvolver, assim, uma raiz de amargura. A terceira estratégia que Satanás tem é para nos encorajar a ter prioridades incorretas. E por isso precisamos ter cuidado de não buscar prioridades erradas na vida que nos desviem de buscar o reino de Deus e a sua justiça primeiro. Quarto, Satanás quer que sejamos ignorantes da palavra de Deus, para que possamos ser distorcidos, desviados por erros e falsas verdades, ouvindo professores e ensinadores e ministros e sim, até pastores, que são falsos pastores, que estão a ensinar coisas erradas. E finalmente, Satanás quer que abandonemos a Deus e que vivamos então, sejamos a viver esta vida por nós próprios, porque quando abandonamos a Deus, Deus nos vai abandonar. Então a pergunta final, queridos irmãos, é a seguinte: você está sendo desviado da verdade? Por isso, irmão, reconheça estas ciladas deste leão destruidor que busca a oportunidade não só de desviar você da verdade, não só de separar você do caminho, não só de o conquistar, mas que busca a oportunidade de destruir a você e a mim.